Olá, alunos, olá, alunas, olá, senhores pais e responsáveis. Sejam bem-vindos, sobretudo os alunos do sétimo ano, é isso mesmo, sétimo ano de filosofia. Eu sou o professor Denilson, é uma alegria, é uma honra, um prazer, uma satisfação ter vocês aqui nesse momento de filosofia. Eu espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando das pessoas que vocês amam, das pessoas que fazem parte da vida de vocês. E nessa aula, onde nós vamos filosofar, né, estudar filosofia, nós vamos estudar o tema realidade e aparência. Realidade e aparência, um tema que nos envolve muito, nos toca muito, porque a gente vai perceber que nem sempre aquilo que parece, as aparências, nem sempre corresponde de fato à realidade. Olha só como o tema é empolgante, o tema é interessantíssimo. Então, querido aluno, querida aluna, espero que vocês estejam motivados, entusiasmados para juntos, nesse momento, a gente descobrir coisas novas. São 30 minutos, espero que você assista essa videoaula até o final, tá bom? E com certeza, no final, você vai ter adquirido o aprendizado, ter compreendido bem o tema, e também você vai ter a possibilidade de fazer comentários e fazer suas perguntas. E eu vou respondendo as perguntas de vocês, tá? Eu sei que alguns momentos são difíceis, mas nós somos guerreiros, precisamos persistir e insistir, tá? Para a gente enfrentar as dificuldades do dia a dia. E já falei, você é guerreiro, você é capaz, você tem uma potencialidade muito grande para desenvolver, então você é capaz. Também nós temos Deus na nossa vida. Aquele Deus que nos dá força, que nos dá coragem, que nos dá entusiasmo, que nos dá motivação. Por isso eu digo sempre, procure fazer essas orações, procure orar, procure ter uma intimidade com Deus, porque isso é muito importante mesmo. Jesus, aos seus 12 anos de idade, já vivia nos templos, orando, tendo uma intimidade com Deus. Então, apesar de você ser jovem, adolescente, mas não impede de você se aproximar cada vez mais de Deus, de ter uma proximidade, uma intimidade com Deus. Por quê? Porque é Deus que nos dá força, é Deus que nos dá coragem, nos dá as condições necessárias para nós vivemos bem a nossa vida e fazer aquilo que a gente tem que fazer, né? Trabalhar, estudar, fazer as atividades do dia a dia. Isso é muito importante. E hoje, mais uma vez, uma aula de filosofia, vamos adquirir o conhecimento, vamos adquirir a sabedoria. Muito importante nós termos a sabedoria de vida. Filosofia é isso, a gente discutir, aprofundar os temas filosóficos, e dessa forma, com certeza, nós vamos nos tornar homens e mulheres do bem, homens e mulheres que fazem a diferença na sociedade. Então, olha como o estudo, a educação é importante. O conhecimento transforma as pessoas e as pessoas transformam o mundo. O mundo, de fato, precisa de transformação, precisa de pessoas honestas, pessoas boas, pessoas realmente que queiram bem não só para si, mas para todos. Todo mundo tem o direito de viver bem e ser feliz. Então, vamos focar nessa aula e vamos fazer dessa aula uma aula muito boa, de muito aprendizado. Então, vamos ao nosso assunto. Nosso assunto é realidade e aparência, página 9 a 13. Você pode acompanhar aí no seu material didático, ok? Querido alunos, mas é importante a gente revisar a aula anterior. Pelo menos a gente relembra algumas coisas que nós estudamos, né? E quando a gente relembra,
as ideias, as informações, elas ficam mais fixas na nossa mente, na nossa memória. Então vamos fazer isso, relembrar alguns pontos importantes da aula anterior. Eu considero importante e também vai ser rápido, tá bom? Só para a gente relembrar algumas informações muito importantes que a gente não pode esquecer, não é verdade? Vamos lá. Então, nosso assunto da aula anterior foi perceber a realidade. Então, nós percebemos a realidade utilizando os sentidos. Percebemos a realidade que nos cerca. Então, tudo que está à nossa volta, a gente percebe pelos nossos sentidos, ok? Isso é uma informação muito fácil de entender. Também por meio deles, notamos que essa realidade é formada por inúmeros seres e elementos distintos. Então, eu vejo que a nossa realidade são várias coisas, seres, uma imensidão de seres e coisas e tudo aquilo que envolve a nossa realidade, envolve aquilo que está ao nosso redor. Então, tudo isso a gente percebe pelos nossos sentidos, ok? Aí, então vamos avançando. Perceber e compreender a realidade. Então, a gente percebe e compreende a realidade através dos 5 sentidos. Nós temos o olhar. Olhar é observar algo ou alguém com o objetivo de entender e designar o melhor modo. Então, com o objetivo de entender, quando você olha, você observa, né? Quando você está observando, quando você está olhando fixamente, você quer entender o que aquilo que você está observando é. Você, por exemplo, diante de uma obra de arte, diante de um desenho que chama a sua atenção, você fixa o olhar e você fica na sua mente refletindo, pensando, que desenho é esse, o que esse desenho significa, faz toda uma reflexão. E depois do olhar tem a visão. A visão nos proporciona admirar, o espanto, contemplar a realidade. Alunos, admirar, o espanto, são verbos, espantar, são verbos muito presentes na filosofia. A filosofia nos convida a ter essa visão da admiração, do espanto, de contemplar a realidade. Os primeiros filósofos fizeram isso, como vocês bem sabem. Os filósofos pré-socráticos, eles observavam, contemplavam a natureza para poder conhecê-la. Então é uma informação muito importante sobre a visão. Tá? E depois nós temos o tato, que nos possibilita sentir o mundo à nossa volta. Tá? Sentir, tocar e assim por diante. Mais um elemento que nos possibilita conhecer a realidade. Ok aí? Olhar filosófico de Aristóteles. Lembra que o Aristóteles falou sobre esse olhar em relação à natureza? Foi um dos primeiros filósofos a olhar, contemplar, estudar a natureza e da natureza tirar conhecimento, certo? E ele classificou os seres, como vocês bem viram na aula anterior. Ele classificou os seres inanimados e os seres animados. Os seres inanimados são os seres que não têm alma, que não têm vida. Seriam os minerais e os instrumentos utilizados pelo ser humano. As pedras, os grãos de areia e assim por diante. Gota de água e assim por diante. Então, tudo aquilo que não tem vida, tudo que a mesa, a cadeira, os objetos de forma geral, Aristóteles já lá na antiguidade foi um dos primeiros cientistas a classificar como seres inanimados, isto é, seres sem vida, sem alma. E a outra classificação também foi os seres animados. Já os seres animados são os seres que têm alma, portanto têm vida, tá? Seriam aqueles dotados de vida, exemplo, o ser humano, os animais, as plantas, tá? Então é só essa informação muito importante. São informações que pode vir numa prova, né? E se já vem, você já
já está sabendo dessas informações sobre o olhar filosófico em relação ao Aristóteles. Ok, alunos? Espero que vocês estejam entendido bem esse ponto aí, esse tópico que é muito importante. E agora sim, nós vamos entrar na nossa realidade, nosso assunto de hoje. Nosso assunto de hoje, acompanhe aí. Realidade e aparência. Nós vamos tratar da realidade e aparência, tá? Nossas percepções são suficientes para julgarmos que sabemos algo. Uma pergunta muito importante, né? Veja que na filosofia a gente já começa indagando, perguntando. Será aquilo que a gente vê, os nossos sentidos, eles são suficientes para julgarmos que sabemos algo? Em parte sim, né? Em parte sim. Até porque a gente conhece as coisas primeiramente pelos sentidos, né? E depois a gente vai avançando através do raciocínio, através do nosso intelecto, através da razão. A gente vai conhecendo mais os objetos que se apresentam a nós, ok? As situações de nosso cotidiano podem gerar dúvidas a respeito de como percebemos algo. Outra pergunta importante: será que as situações do nosso cotidiano pode gerar dúvida quando a gente percebe, quando a gente está diante de uma situação? Com certeza sim, né? Por isso que a gente precisa aprofundar cada vez mais, porque nem sempre aquilo que a gente vê, aquilo que a gente percebe, nem sempre aquilo corresponde de fato à realidade. A gente precisa investigar mais. Lembra que uma das características da filosofia é a investigação profunda, é a reflexão profunda de qualquer assunto que a gente esteja investigando e estudando? Muito boa essa informação, né? Elas também podem trazer esclarecimentos sobre isso? Com certeza sim, né? As dúvidas elas precisam ser esclarecidas, tá? Precisa ser investigada. Já que tem dúvida é porque precisa de mais explicação, precisa de mais pesquisa, precisa de mais esclarecimento. Então, estão percebendo aí que nós estamos avançando aos poucos na reflexão filosófica? Espero que vocês estejam, de fato, compreendendo e gostando. Podemos descobrir que nem sempre o que pensamos das coisas, dos seres e das situações corresponde ao que eles realmente são. Tá? É uma informação importante, né? Nem tudo aquilo que a gente pensa, que a gente vê, nem sempre corresponde o que realmente é, tá? Afinal, a aparência é um dos elementos com os quais entramos em contato para perceber e reconhecer a realidade, aquilo que eu já mencionava para vocês. Então, é através da aparência, que é dada pelos nossos sentidos, que a gente começa a conhecer e perceber a realidade. Ponto muito importante, né? Ponto muito importante é esse aí que a gente tá comentando, ok? Vamos avançar? Quando falamos por telefone com alguém e não conhecemos o tom de sua voz, o que conversamos e o jeito como se expressa nos ajudam a formar um tipo de conhecimento sobre essa pessoa. Então tá aí, tá? Quando você conversa com alguém por telefone, você já tem uma noção de como uma pessoa é, tá? Quando você conhece a pessoa, você tem uma noção mais aprofundada, digamos assim, da pessoa. E também se você não conhece muito, mas você tem uma mínima informação, certo? Mas será que a aparência de algo corresponde sempre ao que ele de fato é? É uma pergunta muito importante, né? A aparência de algo, ela revela, demonstra aquilo que de fato é? Não, 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 tá? Nem sempre demonstra de fato o que ela é. A aparência, ela não diz tudo da pessoa ou da coisa que a gente está investigando. A aparência não diz tudo, não fala tudo.
ela dá poucas informações. Por isso que eu falei, a gente precisa aprofundar mais. Se de repente eu pergunto de você, aluno, o que você acha da política no nosso Brasil? Ah, professor, eu quase não acho quase nada, eu preciso me aprofundar mais, eu preciso estudar mais. O que você sabe é pouco, né? Porque o que você sabe é só que você ouviu falar, ou você leu muito pouco. Então, é uma pequena aparência. E para você conhecer mais, você precisa estudar mais, se aprofundar mais no assunto. Então, uma informação importante: a aparência ela não revela tudo de algo ou de alguma coisa que a gente esteja vendo, percebendo. A gente precisa aprofundar mais, ler mais, estudar mais para conhecer, como se diz, conhecer a fundo, conhecer profundamente. Ok? Vamos prosseguindo. E nós temos esse tópico aí que ele é muito importante, tá? Peço de você, aluno, que tenha muita atenção, tá bom? Que é um tópico que vai falar o seguinte: a aparência e engano. Será que a aparência ela pode nos levar a um engano? Pensa, raciocina aí. Com certeza sim, né? Você vai perceber. A aparência pode gerar observações parciais. O que é, professor, uma observação parcial? É uma observação que ela não é profunda, ela é muito limitada. E assim levar-nos ao engano. Olha só, levar-nos ao engano, certo? Principalmente se for aceita sem considerarem outras fontes de observação, compreensão e pensamento. Olha só, tá? Então, se a gente só olha de forma rápida, só vê de forma rápida, sente de forma rápida, não para pensar, para refletir sobre aquilo que você está vendo, isso pode nos levar ao engano. Por isso o tópico é aparência e engano, tá? Então, professor, o que a gente pode fazer para a gente a aparência não nos levar a um engano, para a gente não ser enganado, podemos dizer assim. Olha o que o texto diz: é importante observar outras fontes, a observação, compreensão e pensamento. E eu digo mais ainda, a gente precisa investigar, a gente precisa pensar profundamente, a gente precisa refletir profundamente sobre aquilo que a gente está investigando. E dessa forma, o engano ele vai ser quase impossível, vai ser quase zero, certo? Muito boa essa informação, né? Você já viu aquele noticiário ou aquelas fake news que as pessoas ela lê rapidamente, imagina rapidamente, pensa rapidamente, nem pensa e já vai passando para outras pessoas, tá? Então isso é algo muito ruim, porque você nem fez uma reflexão, nem investigou sobre aquela notícia e a pessoa já vai passar para frente e vai levar a outras pessoas ficarem preocupadas, ficarem ansiosas. Então, o que é preciso fazer? Diante de qualquer situação, qualquer notícia, leitura, imagens, você tem que parar, pensar, refletir, observar, investigar, saber de fato o que você está vendo, o que você está olhando é verdadeiro. Senão você pode se enganar, e levar a outras pessoas a se enganarem. Olha como isso é sério, né? Isso é muito sério, turma. E temos uma pergunta aí, né? Afinal, será que tudo é como parece? Será que tudo é como parece?
Às vezes sim, às vezes não, né? Te tá mais para não, mais para não. Por isso que a gente precisa é, estudar, se aprofundar para poder a gente não se enganar ou passar despercebido, não é verdade? E aí, alunos, estão gostando? Estão compreendendo? É uma aula importante que ela exige nossa atenção, exige a nossa concentração, exige também a leitura, tá? A leitura atenta, uma leitura concentrada para poder a gente entender. O estudo é assim. O estudo ele exige alguns sacrifícios, posso dizer assim, alguns sacrifícios nossos. A gente precisa dedicar, se empenhar, ouvir com atenção, fazer a leitura, e dessa forma o bom de tudo isso, a consequência de tudo isso é que você aprende, você adquire o conhecimento. E uma vez que você aprendeu, uma vez que o conhecimento está aqui, nada, ninguém mais lhe tira. Isso não é importante? Isso é muito legal, muito bom mesmo, porque o conhecimento ele vai fazer você ter uma outra percepção de mundo, uma outra percepção de vida. Você vai compreender a realidade e as coisas de forma diferente. Então, veja o valor que essas informações têm para você, para a sua vida em família, para a sua vida enquanto estudante. E estudante, é isso aí. Estudante precisa se empolgar cada vez mais pelo conhecimento, precisa se empolgar cada vez mais para adquirir o conhecimento, porque o conhecimento ele é muito importante na nossa vida. Eu gosto muito de alguns alunos quando escrevem para mim: tio, olha, eu aprendi isso, tio, eu descobri isso, eu gostei muito disso aqui. Então, é uma alegria também para o professor saber que o aluno de fato está compreendendo, está gostando. Então, espero que você também esteja compreendendo, esteja gostando dessa aula e, sobretudo, entendendo bem esse assunto, compreendendo bem essas informações. Vamos prosseguindo. Olhar de filósofo. Olhar de filósofo. Agora a gente vai falar sobre aparência a partir do olhar filosófico, de um olhar específico de um filósofo. As aparências enganam, tá? Então, alguém falou isso. Algum filósofo, a gente vai descobrir quem é. Mas antes mesmo do surgimento dessa frase, os filósofos já se questionavam sobre as formas de saber e o modo como nos colocamos diante da realidade, tá? Os primeiros filósofos já se questionavam, né? Como nos colocarmos diante da realidade e como conhecer a realidade que nos cerca, né? Ponto importante. Vamos avançando. Queridos, agora nós vamos ver um pequeno vídeo que vai expressar o mito da caverna de Platão, que está aí no seu material. Eu coloquei esse vídeo que é para exemplificar de uma forma mais lúdica e facilitar a compreensão de vocês. Eu espero que vocês assistam com atenção, tentando compreender, e depois a gente volta para comentar, ok? Então, atento a esse pequeno vídeo. Cerca de 2.400 anos atrás, Platão, um dos grandes filósofos da história da humanidade, escreveu o livro A República, que ficou conhecido como o mito da caverna. Esse mito, na verdade, é uma alegoria, uma representação metafórica da vida humana em certo sentido. Na alegoria, existem prisioneiros confinados em uma caverna desde seu nascimento, sem nenhum conhecimento do mundo externo, presos pelos pés, mãos e até a cabeça, para que não possam se mover ou virar ela para nenhuma direção. Eles só podem olhar para a parede da caverna que está à sua frente. Atrás há uma pequena parede, e atrás dela uma fogueira. As pessoas de fora às vezes passeiam pela caverna, e acabam fazendo sons que são reproduzidos pelo eco, caminhando entre a parede e o fogo, levando com eles todos os tipos de objetos, fazendo com que a luz da fogueira faça sombras.
que são projetados na parede, em que os prisioneiros estão olhando. Eles, não tendo muito conhecimento, acabam acreditando que essas sombras são as formas reais do mundo, do seu mundo. Um dia, um dos prisioneiros consegue se libertar e sair para fora da caverna. A princípio, a mudança drástica entre a escuridão e a luz causa cegueira temporária, desorientando completamente e o impedindo de ver claramente as formas reais do mundo exterior. Após alguns segundos de adaptação, o ex-prisioneiro começa a recuperar a visão aos poucos, começando a vislumbrar as formas reais das sombras que ele viu projetadas na parede da caverna. No começo, ele não dá muito crédito no que os seus olhos veem, mas quando seus olhos começam a se adaptar ao ambiente, ele percebe que as formas reais são muito mais claras. Suas profundidades, seus contornos, suas cores, os sons que produzem, agora tudo é real. O ex-prisioneiro retorna à caverna para compartilhar essa grande descoberta com seus companheiros, mas ao entrar, os seus olhos não estão mais acostumados ao escuro e novamente são temporariamente cegos, o que o impediu de ver as sombras projetadas na parede com clareza. Os ex-companheiros de prisão não dão muito crédito para o que ele diz e acreditam que, por ele ter saído, ele se tornou um completo estúpido e cego, e eles recusam violentamente a serem libertos por ele, e acabam até o ameaçar de morte. Trazendo a alegoria da caverna para os dias atuais, essa história é a história de vida de quem procura e encontra a verdade. Os prisioneiros significam as pessoas que não cultivam a verdade. Seres humanos ignorantes que tomam a sua realidade como as únicas perspectivas reais. Pessoas essas sem vontade de crescer em busca de mais conhecimentos. Pessoas que não questionam. A caverna representa o corpo e os sentidos. De acordo com Platão, nossos sentidos tendem a nos enganar, assim como acontecia na caverna, com as representações dos objetos na luz. As sombras na parede e os ecos da caverna representam o que enxergamos como realidade, quando na verdade não passa de representação do real, e não a realidade em si. Sair da caverna significa a busca pelo conhecimento, a oportunidade de abrir nossa mente para novas perspectivas, respeitando e aprendendo a diversidade que a opinião nos oferece. É aprender a ouvir, não tentar impor nossa verdade aos outros, mas experimentar o que é novo e questionar o velho. Ser humilde e tomar consciência de que o conhecimento é infinito e não o possuímos. Toda vez que você aprende algo, toda vez que você abre os olhos para olhar para uma nova direção, é impossível voltar. Você não pode mais fechar os olhos e fazer como se nada tivesse acontecido. E fingir que tal aprendizado nunca existiu, porque uma vez que você o conhece, já faz parte de você. O sol significa a luz da razão e do conhecimento, que mostra e facilita a visão da realidade. Quando o prisioneiro sai da caverna, ele se sente perturbado pelas luzes intensas, elemento natural que ele nunca havia antes vivenciado. No início, há uma dificuldade de aceitação dessa luz pelas retinas, até que ele consegue se adaptar e percebe toda a realidade exterior. Metaforicamente, isso simboliza a zona de conforto, que as sombras e a caverna proporcionam, pois o engano da vida comum pode ser confortável, enquanto a verdade pode ser, ao menos inicialmente, dolorosa e sacrificante. Sair da ignorância significa sair da zona de conforto. A rejeição dos prisioneiros com o colega que retornou significa o preconceito que toda pessoa com conhecimento sofre quando ele expõe sua sabedoria e verdade ao mundo ignorante. Há pessoas que não apenas se sentem confortáveis e confiantes em sua ignorância, mas também hostis com aqueles que se opõem e não concordam com elas. Todos nós nascemos na caverna. Todos nós somos ignorantes ao nascer. Todos temos paradigmas falsos, pontos de vista impostos pela circunstância de vida, pela maneira como crescemos, pelos nossos ambientes e até mesmo pela sorte que tivemos. E estar ciente dessa existência desses paradigmas é o primeiro passo para romper com eles e nos dar a oportunidade de contemplar outros pontos de vista. É nosso dever e nossa responsabilidade explorar, que é sair da caverna e romper com nossos paradigmas, que são as correntes que nos ligam à caverna. Abandonar a falsa crença de que nossa verdade é a única realidade tangível. Muito das coisas que buscamos hoje são apenas fantasmas projetados em nossas mentes frágeis e equivocadas. E agora é a sua vez. Você pode acreditar em mim e soltar suas correntes, ou me rejeitar e ficar na caverna.